Hora da análise com Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. Depois do dia de ontem, repleto de notícias, reações no quente da notícia, hoje, com a poeira baixando, prevalece o tom otimista ou nem tanto? Os senões começam a aparecer e as preocupações também. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Naca. Boa tarde a todos. Os senões estão aparecendo e muito, né? Agora há pouquinho, acabou de chegar uma nota do setor de madeira... Aglomerado de madeira. Aglomerado de madeira, né? E aí uma longa carta, né, dizendo que sim, que o pacote é positivo, que o pacote é bom, mas... Aí vem o mas, né? Mas ele é apenas uma ponte para atravessar um certo período e o setor insiste no papel da negociação, na importância da negociação, da abertura de diálogo, né? Aponta que não conseguem escapar da ideia de que o governo não conseguiu, desde que o tarifaço foi anunciado, não conseguiu mostrar soluções efetivas. Então, todos os setores, cada um com a sua, entre aspas, diplomacia, né? Porque todos querem, de alguma forma, estão mantendo um diálogo com o governo federal, todos na sua diplomacia apontando os mesmos problemas, né? E deixando mais do que evidente uma constatação, Naca, que a gente fez desde o dia que Trump publicou aquela carta, impondo a tarifa de 50%, de que a solução para a crise, ela é óbvio que ela passa pela economia, mas ela vai ser intrinsecamente política. Esse é o discurso do presidente Lula agora e toda a ação do Eduardo Bolsonaro, né, deixa claro que esse round ele não tem fim, né? O round não tem fim, o round da briga política não tem fim. Nós fomos surpreendidos ontem com a decisão do governo americano de alcançar o terceiro escalão do Ministério da Saúde por um programa que existe há tantos anos no Brasil. Quer dizer, qual é mesmo o critério? Espera só um pouquinho, mas a gente estava olhando para cá e de repente apareceu uma medida para lá. O quanto isso nos atrapalha, né? A fala de Donald Trump hoje também reforça essa percepção. Então, por um lado, existe uma preocupação enorme, sim, pela efetividade do pacote, pela efetividade das medidas, né? Todos querendo entender como vai se dar, por exemplo, o reintegra. Vai ser uma parte por decreto, uma parte pelo Congresso Nacional, mudança de projeto de lei. Como é que está a articulação com o Congresso Nacional? Uma semana rompe por causa do IOF, na outra semana junta por causa do motim dos deputados. E na próxima semana vai ser como? Né? Então, a instabilidade, eu acho que esse é o maior fator, né? Eu acho que o que deixa os empresários angustiados é a instabilidade das decisões que vão sendo tomadas, né? Tanto do governo americano quanto do nosso governo. Sobre essa frente política, há o que negociar em termos efetivos? Porque Brasília, o Palácio Planalto tem uma posição muito firme de que, olha, a soberania é inegociável. Ontem toda a carga política do anúncio do pacote tinha esta palavra, né, soberania, como sendo ali um DNA da história toda. Nessa frente política, há o que tratar de fato? Porque Lula diz, olha, o STF é um problema do STF, claro, né? Eu sou executivo. O que negociar nessa frente? Não, nessa frente política não tem o que ser negociado, mas é através da política que vai se negociar todo o resto, né? Então, sem política, nada vai sair, né? Então, assim, cada vez que o governo americano avança sobre as instituições brasileiras, uma política pública como essa dos Mais Médicos, é uma política institucional do Brasil, né? E o governo americano avança sobre o CPF das pessoas envolvidas na política pública, né? E aí isso inviabiliza qualquer conversa, né? Isso é uma coisa inaceitável mesmo, né? Ou mesmo a fala do deputado Eduardo Bolsonaro dizendo, olha, vem mais por aí, quer dizer, num constante tom de ameaça contra as pessoas no Brasil, né? Hoje mesmo na entrevista que ele deu, se não me engano, a Reuters, num tom ainda mais duro. E aí, do outro lado, o Congresso Nacional também, sem reagir na atuação do Eduardo Bolsonaro, né?
que é um deputado que está sendo pago pelo contribuinte brasileiro para atuar contra o Brasil. Essa é uma percepção geral, né? Mesmo dos empresários. Essa pergunta eu tenho certeza que você também faz, mas escuta, vocês ligaram para o Eduardo Bolsonaro para falar para ele, olha, e aí o que eu percebo, né? Eu percebo que há, inclusive, um receio no CPF do empresário de dizer, e se eu pedir alguma coisa para ele e depois eu for retaliado? Então, esse é o nível das coisas, né? Então, realmente, assim, é claro que eu não tô propondo uma solução mágica aqui, que ela não existe, mas uma das questões, por exemplo, que tem sido muito apontadas é o seguinte, está muito claro que o governo continua atuando no modo campanha, no modo aproveitamento político da situação, né? Daqui a pouco a gente vai saber, os institutos de pesquisa estão na rua, né? E estão indo à rua para exatamente medir qual é a tolerância, qual é a percepção que a população tem sobre essa atuação do governo, né? A gente assiste, por exemplo, a outros países sendo pressionados e humilhados, nada comparado com o Brasil, mas há alguma disposição de negociar. O Brasil está numa armadilha, gente. A verdade, eu acho que é essa, viu, Naka? Acho que o Brasil caiu numa armadilha difícil de sair, né? Agora, a negação e a provocação política o tempo todo inviabiliza a própria política, sim, né? Sim. De um lado e do outro, né? Então, de um lado a gente tem o presidente de um país que está sendo acuado pelos Estados Unidos, né? Vendo as suas instituições sendo ameaçadas, e quanto a isso não há o que recuar. Mas, e do outro, a gente tem também um presidente que tinha problemas de popularidade e que busca aproveitar esse momento para se colocar, de alguma forma, politicamente. Então, é essa armadilha que o Brasil está hoje. E as empresas todas, e todos os negócios, todas as cadeias produtivas envolvidas, de alguma forma, nessa situação, estão em angústia. A política não tem o que oferecer, mas tem muito o que fazer. Exato, né, nessa situação. Exato. O Brasil não tem, politicamente, o Brasil não tem nada a oferecer, acho que você falou certo. Mas é o caminho para levar as propostas econômicas, por exemplo, ou estratégicas, enfim. Agora, você falando essa história, né, do empresariado que teme, que gera medo, isso é algo absolutamente dramático e triste, porque quem gera medo é criminoso que ameaça a milícia, que tem poder do distintivo da polícia e que atua no outro lado, e aí isso faz gerar medo, terror nas comunidades. Isso está chegando até no empresariado. Agora, Thaís, olhando tudo que foi anunciado ontem, há dúvidas na execução do plano de ajuda às empresas. Onde o bicho pega? Olha, a principal preocupação é como é que eu tenho acesso a esse crédito? Essa é a pergunta que as empresas estão se fazendo. Porque as grandes, elas só precisam fazer um telefonema. Alô, por favor, pode transferir, fazer um Pix aqui para a conta da empresa? Vão ligar para a Thaís Herédia. Não dá ideia, porque o Gustavo Uribe fica dizendo que eu dou crédito sem juros. Não dou, não. Mas a preocupação mas e se eu sou pequena, e se eu sou média empresa, né? Mudou a finalidade do fundo, tem uma série de decisões normativas que o governo tem que tomar, né? Tem que decidir, por exemplo, a taxa de juros, tem que decidir, por exemplo, qual é o prazo, quais são as condições. Uma condição é garantir emprego, esquece. Não tem nenhuma empresa que vai conseguir fazer isso, essa é uma utopia, né? Do anúncio de ontem. Então, nós vamos ter que assistir na letra fria, na própria medida provisória. Ontem, uma pessoa do Congresso Nacional, acostumado a ler as leis e tal, daqueles consultores que são super preparados, né, do Congresso Nacional, me disse assim, Thaís, na própria medida provisória está assim, olha, o crédito será concedido em troca do compromisso de manutenção do emprego. Mas, aí vem o mas, dentro da própria medida provisória. Se não for possível garantir o emprego, nós vamos tratar de outras contrapartidas. Então, a própria medida provisória já traz ali uma ressalva de que provavelmente isso não vai funcionar. Tá, mas então o que vai funcionar, né? Time is money, as empresas estão perdendo dinheiro. Então, a grande preocupação é qual vai ser o arranjo estrutural, regulatório, legal, jurídico, do ponto de vista das normas,
que vai permitir com que os pequenos tenham acesso ao crédito. Então, essa é a questão mais crucial, né? Porque as empresas, aquelas que perderam contratos, aquelas que tiveram contratos suspensos ou que, de alguma forma, tiveram que se remanejar, essas empresas estão precisando de caixa. Tem uma segunda preocupação, né? Que é... Você se lembra da investigação que foi aberta junto com o anúncio do tarifaço, que é a tal da investigação da seção 301, que é um processo mais longo, que foi a forma que o governo americano encontrou para legitimar, legalizar, na verdade, mais do que legitimar, legalizar a tarifa contra o Brasil, porque já está óbvio que ela não tem nenhum fundamento legal, né, essa tarifa. E aí, os setores que foram citados na seção 301, e são vários, tá? O PIX está lá. Então, por exemplo, a questão do meio ambiente, se desmata ou não. Você tem madeira, você tem agro, você tem carne, você tem um monte de setores envolvidos ali. A partir da primeira semana de setembro, começam as audiências públicas de defesa dos setores. E eles vão ter que ir lá nos Estados Unidos. Então, eu estava falando com um empresário aqui que já estou fechando a minha passagem para Washington. Vou para Washington defender meu setor na investigação 301. Então, gente, o jogo está sendo jogado num ritmo absurdo, numa exigência absurda, né, para todos os lados. E a grande falta de resposta é identificar quem vai liderar este processo, porque, por enquanto, a sensação geral, Naka, é de cada um por si, Deus por todos. Thaís Herédia, que bom tê-la aqui para conseguir botar a bola no chão e entender essa história toda, porque a coisa ainda vai ter muito tempo, muita água desdobramentos, vai passar por debaixo desdobramentos. dessa ponte. Vai sim. Thaís, obrigado pela Obrigada, conversa. Naka, Até amanhã. Até amanhã. Beijo.